Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje estou mais uma vez passando por aqui para fazer mais uma reflexão a respeito de um assunto super interessante que eu estava estudando essa semana. Mas antes de eu falar do assunto, hoje eu vou fazer diferente. Eu escolhi uma música que está muito relacionada a esse assunto, né, que nós vamos conversar aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou tocar a música primeiro, tá? E depois eu vou falar a respeito do assunto em pauta, do assunto em si, e depois eu vou comentar algumas frases da música e linkar elas com o assunto que a gente vai tratar hoje aqui, tá bom? Então eu espero que vocês gostem, e é um assunto bem interessante que vai responder muitas dúvidas, fazer a gente entender muitas coisas, assim como aconteceu comigo, tá? Bem, a música que eu escolhi é Liberta-me de Mim, tá? Na versão do Norton Oliveira. Então nós vamos escutar a música agora, né? E depois em seguida a gente já vai para reflexão desse assunto, tá bom? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sinto a graça, o que seria de mim, Deus? O bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que me tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Bem, então é essa música que é super interessante. Eu achei que ela tem tudo a ver com o tema que eu propus em trazer aqui para vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouco a respeito do inconsciente. O inconsciente é a base da escolha do ser humano, é a base das nossas escolhas. Bem, o inconsciente ele encontra-se
numa parte do nosso cérebro que chama cérebro reptiliano. Bem, o inconsciente é algo que às vezes a gente não se apercebe dele, né? Mas ele registra absolutamente tudo que a gente, né, viveu, tudo que a gente vive. Ele vai fazendo os registros e vai guardando lá né, nesse inconsciente. Então ele mapeia tudo, coisas positivas que a gente passou, coisas negativas, enfim, absolutamente tudo. Ali estão todos os registros de toda a nossa vida. E como ele é a base das nossas escolhas. Na verdade, a gente acha que a gente escolhe as coisas por livre, né? Tipo assim, a gente escolhe as coisas, né? Vamos dizer assim, por nós mesmos, né? Ah, eu escolhi isso porque eu quero assim, dessa forma e tal. Mas não é bem assim. Tudo que a gente vai escolher, ou grande parte das nossas escolhas, elas têm tudo a ver com os nossos registros do inconsciente. Então, por isso que as pessoas têm decisões diferentes, porque as pessoas elas decidem as coisas com base naquilo que está no inconsciente, daquilo que tem de registros lá dentro. E como ele registra absolutamente tudo, coisas positivas e também coisas negativas, as pessoas ao longo da vida elas vão decidindo, achando que estão decidindo por si próprio, mas na verdade elas estão decidindo por coisas registradas lá nessa parte importante do nosso cérebro, que é o inconsciente. Bem, o inconsciente ele tem algo muito interessante, que ele tem 3 regras básicas. O inconsciente ele é atemporal, ele busca sempre a felicidade e ele também tem uma compulsão à repetição. Bem, eu vou explicar cada um. Bem, a questão dele ser atemporal. Tudo que está registrado lá, fica lá. E o inconsciente, ele não tem nem passado e nem futuro. Tudo para ele é presente. Então, por isso que se diz que ele é atemporal. Por exemplo, uma situação, digamos que a gente passou por uma situação difícil, traumática e tal. Tá, passou, ficou lá atrás. De repente, a gente lembra daquela situação. A hora que a gente percebe, se for uma situação muito traumática, daqui a pouco a gente tá chorando e não sabe por quê. Porque para o cérebro não existe diferença entre o real e o imaginário. Ou seja, entre o real, coisas que estão acontecendo no momento, e coisas que já se passaram, memórias, vamos dizer assim. Para ele não existe diferença. Se veio à tona na nossa mente, para ele a gente está vivendo. Então, isso já é um ponto a gente pensar, porque quando a gente passa coisas difíceis, a gente tem a tendência de ficar relembrando, em vez de deixar no passado, a gente sempre fica relembrando. Só que toda vez que a gente relembra, para o cérebro não é memória, a gente não está relembrando, para o cérebro a gente está vivendo, né? E quando é uma coisa não tão positiva, vai trazer sensações ruins, angústia, medo, tudo que a gente viveu naquela situação vai trazer para o presente, né? Aí a gente relembra muitas vezes que Deus fala na sua palavra, que é pra gente deixar o passado no passado e focar sempre na frente, no futuro, porque Ele sabe que se a gente se concentrar em algo traumático lá do passado, é como se a gente estivesse vivendo no momento e a gente não sai daquele problema, né? Bem, essa é a primeira regra do inconsciente. A segunda regra do inconsciente é que ele busca sempre a felicidade. Então Deus ele já colocou, já instalou, né, em nós vamos dizer, essa regra do inconsciente. Então ele busca sempre a felicidade. O que quer dizer? A gente vai passar por uma série de questões e o inconsciente tenta resolver essas questões para que a gente possa alcançar a felicidade. Vamos dizer, a gente passou por uma situação traumática, uma situação difícil. O inconsciente ele vai trabalhar em que sentido? Ele vai trabalhar justamente no sentido que a gente absorva aquela situação, aprenda com aquela experiência
E depois a gente tira aquilo como lição, mas que toda aquela carga emocional negativa que estava envolvido naquilo se dissolva, né? Se a gente conseguir passar por esse processo de passar pelo problema, tirar a experiência e dissolver aquela carga emocional negativa, a gente vai crescer, vai evoluir, vamos dizer assim, vai crescer e vai alcançar a felicidade. Então, até ali, ok. Se a gente conseguiu passar por essas etapas do processo, perfeito, a gente vai enfrentar um outro desafio com esse mesmo caminho. Mas o problema é se a gente não conseguir alcançar essa, vamos dizer, a resolução do problema. A gente fala na questão da felicidade porque é a resolução do problema. O inconsciente faz a gente buscar sempre essa resolução, essa solução do problema. Se a gente não alcança a solução do problema, aí vem uma outra questão complicada. Que daí o cérebro, o inconsciente, ele vai entrar na compulsão à repetição, né? Ou uma espécie de looping, né? A gente vai voltar na mesma questão. O que significa isso? Quando a gente passa por uma situação e a gente não consegue dissolver aquela situação, aquela carga emocional, ou a gente não consegue superar, o que o cérebro vai fazer? O que o inconsciente vai fazer? Ele vai fazer a gente se deparar novamente com outras questões parecidas com aquele problema que a gente passou, porque a gente não superou e a gente precisa superar para a gente se fortalecer. Deus nos estruturou dessa forma. Se a gente não consegue passar por aquilo, a gente vai encontrar um outro problema parecido com aquele para que a gente possa então tentar solucionar dessa vez. Tudo isso de forma inconsciente, né? Por isso que fala que tem o inconsciente individual e tem o inconsciente coletivo também. Então, que nem, por exemplo, um exemplo. Digamos lá que eu tenho uma determinada pessoa tem um determinado problema relacionado, vamos dizer, relacionado à mãe, vamos por assim. Então, a pessoa que ela tem um problema que está relacionado com a mãe dela, por exemplo. Mas ela não conseguiu resolver esse problema. Ela vai se deparar na vida dela com uma outra situação parecida, às vezes com uma amiga, alguém da família, parecido com aquele problema para que ela consiga resolver aquilo. Ou se não, às vezes uma pessoa pode ter tido um problema relacionado com o pai, por exemplo, o alcoolismo relacionado com o pai. A pessoa não superou, não conseguiu resolver, passou muitos traumas e tal. O que vai acontecer? Se for uma mulher, na hora dela se relacionar, é provável que ela possa se relacionar com um homem muito parecido com o seu próprio pai. Por quê? Porque o inconsciente faz essa espécie de brincadeira com a gente, para que a gente consiga se deparar novamente com o problema e resolver esse problema de fato, para que a gente consiga então evoluir, que a gente consiga crescer. Então, ele trabalha sempre nesse sentido. Então, com essas questões e aprendendo um pouco a respeito disso, eu achei interessante e por isso escolhi essa música também, pelo seguinte, porque ali na música ele fala assim, liberta-me de mim. Mas por que liberta-me de mim? Porque tem muitas decisões que a gente toma que estão, na verdade, é de 90% a 95% das decisões que a gente toma, essa é a base, elas estão totalmente linkadas com o inconsciente. E às vezes a gente escolhe coisas que não são tão positivas para a vida da gente. Muitas vezes a gente escolhe e a gente acha que simplesmente está escolhendo, que a gente não sabe escolher, que a gente está errando. Então, e não é. Muitas vezes são coisas, traumas, coisas negativas que estão lá no nosso inconsciente. E me inteirando de toda essa situação, eu lembrei que tem uma frase que diz assim, as pessoas sempre citam, postam em mensagens assim, que o único que poderia me condenar me amou.
Por exemplo, Deus, Ele conhece toda a nossa vida, sabe os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, mas Ele não nos condena propriamente nos nossos erros, mas Ele nos ama. Lógico, a gente sabe que um dia nós vamos ser julgados por Deus. Sim, a gente sabe, na Bíblia fala isso. Mas, eu digo assim, no momento, Deus não nos condena por uma situação, mas Ele nos ama e nos faz chegar à conclusão de que determinada atitude é errada para que a gente possa fazer a mudança. E eu fiquei pensando sobre isso e refletindo que Deus, Ele não nos condena propriamente. Deus, Ele não nos condena justamente porque Ele sabe que às vezes aquilo que a gente está decidindo tem uma razão de ser que está no nosso inconsciente. Algum registro lá, alguma coisa que foi registrada lá que nos faz tomar uma decisão errada aqui no presente. Então, o que Deus faz? Ele nos condena? Não, Ele não nos condena. Mas isso também a gente tem que entender. Não é que Ele vai nos isentar da responsabilidade. Por exemplo, está registrado lá, eu estou fazendo algo errado aqui, então estou justificado. Não, não é isso. É só para entender, mas não nos isenta da responsabilidade de mudar. Isso é para nós compreendermos a situação. Mas o que Deus faz? Ele nos ama, Ele nos estrutura, Ele nos cura. Aí nós vamos conseguir dizer não para uma determinada situação. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem problemas com excesso de alcoolismo, uma pessoa que tem problemas com drogas, com outros tipos de problemas, qualquer tipo de problema que a gente se depare, justamente tem alguma coisa relacionada ao inconsciente. Mas Deus, ele nos chama a sua presença, nos cura, nos estrutura totalmente para que nós possamos falar não para aquela situação, né? Seja qualquer que seja. Eu citei algumas aqui, né? Mas pode ter outras também. Isso cada um vai saber exatamente qual é a sua questão, né? E, enfim, Deus nos chama então a sua presença para que a gente possa nos preencher da sua presença, né? Porque o ser humano, ele tem um vazio dentro dele, né? E esse vazio, ele faz a gente buscar algo, sempre estar em busca de algo. Só que, dependendo do que está registrado em nós, a gente pode buscar preencher isso, como eu já disse, no alcoolismo, em drogas, em uma vida desregrada, enfim, qualquer coisa que seja nesse sentido que depois não vai nos fazer bem. Bem, mas esse vazio que Deus deixou dentro da gente, ele tem um motivo de ser, ele tem uma razão de ser. Deus já nos deixou esse vazio justamente para que a gente preencha esse vazio com a sua presença. Porque na sua presença nós vamos conseguir compreender muitas coisas e vamos conseguir vencer tudo isso, todas as nossas batalhas, porque cada um de nós tem a sua batalha individual, né? E interessante que o inimigo, ele, sabendo de tudo isso, ele usa os nossos pontos fracos para que a gente se autodestrua. Só que Deus não quer isso. Então, justamente por isso, Deus, ele nos chama a sua presença para que nós possamos, então, nos preencher da sua presença. É até interessante que na música fala exatamente isso. Ele diz, então, liberta-me de mim, que eu quero ser a sua casa, ou seja, eu quero ser morada do teu Espírito Santo. E se você, Deus, estiver aqui dentro de mim, eu sei que eu venço o pecado. E depois ele diz, então enche-me de ti, enche-me do teu Santo Espírito, né? Para que não haja mais nenhum espaço aqui, para que eu não sinta mais nenhum vazio. Porque quando eu estou na tua presença, o meu viver é transformado. Então olha que, né, que fantástico, né? Algo incrível quando a gente começa a entender que pode ter qualquer registro dentro de nós, qualquer trauma, qualquer coisa que nos leva a algo ruim.
Mas Deus, Ele estende a mão para nós, como que dizendo, eu sei que vocês têm um vazio dentro de vocês, porque fui eu que coloquei esse vazio aí. Mas por que eu coloquei esse vazio? Para que vocês busquem a mim, porque quando vocês buscarem a mim, e vocês se encherem da minha presença, vocês não vão sentir falta de mais absolutamente nada. Vocês não vão precisar buscar em coisas que vão prejudicar vocês mais para frente, né? Então Deus, o amor que Ele tem por nós é gigantesco. Nós não temos nem noção do tamanho do amor de Deus, né? Para com, né, cada um de nós que somos seus filhos. Então Ele nos chama a sua presença e nos chama a esse viver mesmo transformado, né? E nós conseguimos através do seu poderoso Espírito, né? Porque não há absolutamente nada que Deus não consiga fazer. Eu posso estar com a minha vida difícil, eu posso estar com a minha vida que eu considero que eu me autodestruí, já fiz muitas escolhas erradas, já errei muito, mas não importa. O que importa é que Deus nos chama à sua presença. O que nós precisamos fazer? Aceitar esse convite, nos encher da presença de Deus, porque se nós nos enchermos da presença de Deus, nós vamos conseguir viver de uma maneira, nós vamos conseguir viver em paz, nós vamos conseguir viver de uma maneira plena, que é a forma que Ele deseja para nós, né? Ele quer o melhor para nós. E então, como eu disse, esse vazio que existe dentro de cada ser humano foi deixado propositalmente por Deus para que a gente busque a Ele e nessa busca a gente encontre esse Pai maravilhoso que nos ama, que nos cuida, que quer relacionamento com a gente, que quer nos ouvir, que quer nos aconselhar, que quer nos amar, que quer que a gente evolua cada vez mais, que a gente cresça em todos os sentidos. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês, né? Compartilhar com vocês. E também gostaria de deixar uma pergunta reflexiva, vamos dizer assim. Diante de tudo isso que a gente aprendeu hoje, esse vazio que eu tenho dentro de mim, com que eu procuro preencher? Essa é uma reflexão que eu gostaria que cada um fizesse e que eu particularmente faço muito e vou continuar fazendo, porque é nessa reflexão, nessa pergunta, nessa resposta a essa pergunta é que eu vou, de fato, conseguir saber se eu estou vivendo uma vida realmente que vale a pena ou não. E Deus, Ele quer que a gente viva uma vida maravilhosa. Esse é o desejo de Deus para nós. Então vamos deixar essa pergunta, essa reflexão então. Esse vazio dentro de nós, com que nós procuramos preencher? Eu vou deixar depois o vídeo, depois se vocês quiserem comentar a respeito, eu vou ficar muito feliz, tá? E enfim, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e que seja de muito benefício para todos nós. Eu estou dizendo isso porque para mim me ajudou bastante a entender uma série de coisas e eu quis trazer isso para vocês, para que vocês também possam se beneficiar dessas informações e desse conteúdo. Bem, um grande abraço a todos e obrigada por vocês sempre estarem aqui comigo. Tchau, tchau.